Nesse mês de setembro nós estamos falando sobre esses temas difíceis, né? Até aqui, mas necessários de serem falados. Ontem nós tivemos uma palestra lá na igreja de Araraquara, o nosso Conexão foi muito proveitosa. Mas nós também precisamos falar sobre isso aqui na nossa igreja. A questão do suicídio, ela é um tabu e ela é sem dúvida muito complexa. Não é o nosso objetivo hoje trazer muitas respostas técnicas, mas levar a gente a pensar e a refletir sobre a vida. A primeira coisa que é importante a gente pensar a respeito disso como crentes é que a Bíblia não fala nada sobre suicídio. Não existe texto na Bíblia que emita uma opinião a respeito disso. Seja um juízo moral ou algo assim. Nenhuma teologia sistemática ou dicionário teológico fala sobre isso. Mas a Bíblia apresenta para nós alguns suicidas. Na verdade, 6. 6 suicidas. Fala de Abimeleque, de Aitofel, Zinri, Saul, Judas e Sansão. Você provavelmente já ouviu falar sobre algum deles. Algumas histórias bem conhecidas, outras nem tanto. Como cristãos, uma máxima que sonda os corredores e a mente da igreja é que quem comete suicídio vai para o inferno. Quem nunca ouviu isso? Você lembra de Sansão? Como que ele termina a jornada dele? Não sei se você lembra. Ele está cego. E ele pede para Deus força mais uma vez para poder cumprir o seu propósito. E ele consegue lá derrubar os pilares do templo. E ele morre junto com todos. E se você olhar em Hebreus, Sansão está aonde? Você vai lembrar desse texto? Ele está na galeria dos heróis da fé. Mas ele cometeu suicídio. O fato é que a nossa cultura católica romana e também evangélica manda os suicidas para o inferno a partir da interpretação bíblica. De Êxodo 20, que diz, a lei que diz não matarás, e Apocalipse 22, que diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Em alguns países cristãos, inclusive a tentativa de suicídio, até na Inglaterra, até 1961, por exemplo, era considerado crime. Se a pessoa não conseguisse morrer, ela era julgada como criminoso. Inclusive os cemitérios tinham até uma ala separada para quem cometeu o suicídio. Mas eu gostaria de pensar com você que o suicídio, longe de ser um homicídio, eu entendo ele como um atentado contra o próprio corpo, sim. O templo que nós temos do Espírito Santo. Então ele não deixa de ser pecado. Ele é pecado. Mas a partir dessa perspectiva, nós entendemos que então a vida como um dom precioso de Deus, ela só pode ser tirada ou colhida pelo próprio Deus. A partir dessa perspectiva, então, a gente precisa olhar o suicídio a partir da cruz de Cristo. E como é isso? Antes da gente ler o nosso texto, eu queria te convidar a pensar a partir da cruz. Jesus na cruz não nos salvou dos nossos pecados. Ele nos salvou da nossa condição de pecadores. Em Cristo Jesus, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós vimos durante essas semanas que nós somos convidados a lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Jesus salva a nossa vida, sim, mas a gente continua cometendo pecado. E Ele garante que Ele nos perdoa, certo? É esse o raciocínio que nós temos. Então, a Bíblia diz que Ele nos perdoa do primeiro ao último pecado, certo? O sangue de Jesus na cruz nos perdoa dos pecados, mas não nos livra de cometê-los.
Então, a partir dessa perspectiva, Jesus nos resgata para a família da fé. Nós passamos das trevas para a luz. Mas quando nós nascemos de novo, nós não somos perfeitos. Somos? Você é perfeito? Pleno, do jeito que você gostaria de ser? Eu não sou. Infelizmente, mas a Bíblia diz que um dia seremos. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não volta, nós não somos. Então Jesus, ele tem consciência de quem nós somos. De que realmente o pecado está em nós, porque Deus prova o amor por nós, morrendo por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então a gente pode dizer que suicídio é um pecado? Sim. Eu entendo que seja. Mas, se é pecado, então em Cristo há perdão para ele. Porque se Deus nos perdoa do primeiro ao último, ele sendo o último, em Cristo há perdão. Se eu olho pela perspectiva da cruz. E a gente precisa entender outra coisa importante, porque, biblicamente falando, a gente não tem respaldo para colocar o suicida no inferno. Mas a gente tem respaldo para dizer que Deus é misericordioso e que perdoa todos os nossos pecados. E que em Cristo, essa pessoa pode sim estar com Deus. Porque nós cremos na misericórdia de Deus. Não sou eu e nem você que coloca alguém no inferno. Então, a partir dessa perspectiva é que eu gostaria que a gente pensasse, porque é muito difícil. Nós crescemos acreditando nisso. Mas nós precisamos olhar pelos olhos da cruz, pelos olhos da misericórdia de Deus. E a partir desse entendimento, eu gostaria de ler e que a gente pensasse em alguém que quase cometeu suicídio na Bíblia. Poderia ser o 7º. Mas que mostra para nós como nós podemos ajudar essas pessoas. Que está lá em Atos 16, do 23 ao 34, que nós vamos ler. Que diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, ele pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas, eles estão em Filipe. Eles foram presos porque eles expulsaram um demônio adivinhador de uma moça, e os seus donos, a partir de então, deixaram de ter lucro com ela. E levam Paulo e Silas, então, presos. E eles são presos e estão lá presos, numa situação bem complicada. Mas o que eles vão fazer? Eles começam a louvar, eles começam a cantar. Aí eles oram, eles cantam os louvores. Ao invés de dormir, descansar, ao invés de murmurar, reclamar, não. Era meia-noite e eles estavam lá cantando. É um mó louvorzão.
E aí acontece um terremoto. E esse terremoto, né, a gente vê que faz com que todas as cadeias dos presos, geralmente um preso ele era preso pelo punho e pelo tornozelo, né? Pensa bem a situação. Paulo e Silas estavam lá preso dessa forma, mas estava cantando, estava orando. E aí depois desse terremoto, então, a gente vê, eles poderiam fugir? Poderiam, mas eles não fogem. A possibilidade de fuga pelos próprios recursos de Paulo e Silas, ela não é acolhida, mas sim a providência de Deus que vem em socorro a eles, né? E através disso, eles são libertos. E aí a gente vê no 27 que o carcereiro desperta do sono. E ele vê abertas todas as portas. O que ele pensa? Fugiu todo mundo? Já era. O que acontecia com o carcereiro que deixava fugir os presos? Ele era morto. A sua família era desonrada e ele era morto. Então, antes que isso acontecesse, o que ele pensa? Vou me matar? Até porque, em último caso também, quem fosse lá poderia achar que um dos presos tivesse, né, feito aquilo para fugir. Enfim, ele não levaria desonra para sua família. Então ele está numa situação desesperadora. Ele não vê solução. Ele não vê solução imediata para o seu caso. No entanto, Paulo ele grita, né, não faça mal nenhum, né, estamos todos aqui. E quando a gente pensa sobre o assunto, a gente pode dizer que existem vários motivos para a pessoa levar a cabo a sua própria vida. Existe o suicídio por causa da vergonha, que é aquela pessoa que não consegue encarar as consequências dos seus atos, às vezes pelo que ela fez de mal. Existe o suicídio por honra, né, que é o nosso caso. Pensando num bem maior, pensando no bem da família. Ele não quer, o morrer para não desonrar o outro, por coragem, né? Isso a gente vê muito na literatura antiga, os reis, os exércitos, a nobreza, o próprio Saul, o próprio Abimeleque também, de reis que levam a esses extremos para evitar a vergonha. Existe também o suicídio pela culpa. As pessoas não se sentirem dignas, não se sentirem capazes, por falta de perdão. Ou elas não se perdoam, elas não recebem perdão de alguém e elas entendem que morrer é uma dor menor do que aquela que ela está passando. Existe também o suicídio como resposta ao sofrimento presente, o ato do desespero, de não conseguir mais suportar, de não dar o próximo passo. E existe também por questões de trauma, de incapacidade de lidar com a dor, seja ela passada ou presente. Existem pessoas que às vezes vão trazendo à memória coisas do passado e não conseguem lidar com o que aquilo vai transformando na mente dela. As suas almas estão tão feridas, estão tão doloridas, que elas não sabem mais o que fazer. Existe também o suicídio movido pela desesperança. Quando não se acha mais saída para a circunstância que se vive. Quando se chega ao limite. Quando se diz que não se aguenta mais. Quando não existe mais apoio. Quando ninguém ouve. Quando a pessoa tem a sensação que nem mesmo Deus a ouve. Existe também o suicídio como resposta à angústia. A náusea, o peso da vida. A crise existencial. Que é o que acontece com a maioria dos jovens, que não consegue achar motivo. Então, não tem sentido o que estar aqui. Existe também o suicídio como ateródico, pelo bem de alguém. E aí existem vários tipos, como expressão de dignidade, enfim, como N formas. E, por exemplo, uma questão de dignidade eram os judeus no campo de concentração. Muitos deles escolhiam se suicidar antes de ir para as câmeras de gás. Enfim, o assunto é complexo, não é fácil, existem inúmeras causas e inúmeras possibilidades.
Mas o fato é que quando nós estamos sozinhos, todas essas possibilidades se potencializam. Essas ideias vão criando raízes. Então antes o que era só uma vontade de sumir, vai virando um plano até chegar à sua execução. E isso causa dor. Não só para aquele que faz isso, mas para a família. O medo de que a pessoa querida esteja no inferno por causa disso também dói. O peso de não conseguir chegar a tempo também dói. O peso de quem não percebeu nada, de quem achou que estava tudo bem, dói. Paulo vem mostrar para nós nesse texto que é importante nos importarmos. É importante, nós precisamos quebrar esse tabu contra pensar em morrer, de pensar que depressão é frescura, como nós vimos ontem na palestra, não é. A gente viu que o cérebro de uma pessoa em depressão, ele está afetado. Ele não é mais como de uma pessoa comum. A depressão é doença e ela precisa ser tratada. Quando nós estamos na igreja e alguém fala assim, olha, eu recebi a notícia de um parente que está com câncer, o que a gente faz? A gente ora por esse parente. Quando nós recebemos notícias de depressão, nós precisamos orar. Porque também é uma doença mental, uma doença que a gente não vê, mas que é devastadora. Existem inúmeras causas, mas a principal causa do suicídio é a depressão. Não é uma ideia, a ideia de morrer não vem da noite para o dia. Ela é formada no interior e ela vai criando raízes. E a gente precisa pensar nisso, e a gente precisa falar, e a gente precisa se importar. É interessante porque Paulo dá para a gente nesse texto lições preciosas. A primeira delas, ele não vê o carcereiro como um inimigo. O carcereiro era quem estava lá prendendo eles, mas Paulo não enxerga ele como inimigo. Ao contrário, ele vê que atrás da função que ele desempenha, ele é uma pessoa. Não faça mal nenhum. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que elas são mais do que as profissões que elas desempenham. Porque às vezes a gente quer cobrar o desempenho, mas a gente é mais que isso, nós somos seres humanos. Paulo enxerga que o carcereiro não é alguém que simplesmente quer deixar ele preso, ele se importa com ele. Paulo entende que aquele momento é fruto da providência divina. Pensa bem quais são as chances de acontecer um terremoto na hora da oração e do louvor, se não a providência e a intervenção de Deus. Quais são as chances de nós estarmos em situações assim e Deus trazer à memória pessoas que às vezes a gente não lembra todo dia, mas quem nunca esteve orando e veio naquela hora o nome de uma pessoa, uma lembrança? Talvez essa pessoa esteja precisando de você. Ore por ela, mas manda mensagem, liga para ela. Ontem foi bem enfatizado na palestra, né? Toma um café com ela. Se você não toma café, toma um suco. Enfim, se importe. Deus providencia tempos para que nós possamos falar com essas pessoas. Depois, Paulo entende que aquele momento é a sua chance. Aquele momento é a chance dele, a chance de compartilhar o evangelho da vida. E é o momento que aquele carcereiro está com o coração aberto. É um momento de desespero dele. Não é que Paulo, então ele se aproveitou. Não, ele viu que aquele momento era a hora que aquela pessoa precisava ouvir a mensagem da vida. E às vezes a gente tem medo, mas às vezes a gente precisa falar, no momento de dor e aflição das pessoas que a gente ama, do evangelho. Levar a vida eterna para essas pessoas também no momento de desespero. Às vezes essa pessoa lembrou de você. A providência de Deus é a chance, é o momento de falar. Depois,
Paulo, ele se preocupa com a vida e o bem do outro. Ele tem empatia. E isso é nítido na preocupação que ele tem por esse carcereiro. Não te faças mal nenhum. Paulo age de um modo totalmente incomum. Porque se fosse outras pessoas, se ele não tivesse Cristo como parâmetro da sua vida, ele tinha aproveitado a oportunidade para fugir. Talvez você e eu também tivesse aproveitado. Mas Paulo não foge. Porque ele entende que obter a sua liberdade à custa da vida de outra pessoa não faria sentido. Mas ele vai e ele fala de salvação. Na prostração do carcereiro, que você vê aí no verso 29, a gente pode realmente identificar que ele não queria morrer. Ele estava desesperado. Ele não conseguiria passar pela vergonha de ser morto porque foi incompetente no desempenho da sua função. E ele pensava no que isso poderia acontecer para sua família. O carcereiro, diante de Paulo, fica perplexo, fica agradecido, ao mesmo tempo temeroso, e de uma forma humilde ele ouve o que Paulo tem para dizer. E ele ouve Paulo falar sobre a salvação. E é interessante porque a salvação em Lucas e Atos dos Apóstolos apresenta alguns aspectos que vale a pena a gente trazer para a nossa reflexão. A salvação que ele traz aqui não se consegue por forças próprias. Atos 15, 11 vai dizer que ela é dada de graça. Que ela é vista através do batismo. Que é através da fé em Jesus Cristo, está lá em Lucas 8:42, 18:42, que é pela fé. Que o máximo que se pode fazer é crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. A salvação significa também mudança de vida, que é o caso de Zaqueu, que a gente conhece bem. A salvação significa entrar numa relação especial com Deus. Então, isso está em Lucas 9, 24, Atos 2, 21 e tantos outros textos, porque a gente está pensando aí só em Lucas, porque foi ele, Lucas e Atos, porque é o mesmo autor. Quando o carcereiro reconhece em Paulo o poder divino, ele pergunta o que ele tem que fazer para mudar a vida dele. O que eu tenho que fazer? Ele pergunta. O que eu tenho que fazer para ter um relacionamento especial com esse Deus? Porque eu vi, ele agiu aqui. Vocês estavam orando, teve terremoto, todo mundo foi liberto, mas vocês se importaram tanto comigo? Agora a gente está indo um pouquinho além do texto, mas ele percebe uma preocupação com ele. E qual é a resposta? Crer no Senhor Jesus. E crer significa confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer tem uma consequência, é estar junto e ter tudo em comum. Crer é estar em comunidade. Crer é não estar só. Crer é ter a remissão pelos pecados, é conversão, é justificação. E crer, como a gente cantou, é saber que Jesus está conosco para carregar a nossa cruz. Como nós já falamos anteriormente, depressão não é falta de fé. Ter fé é saber que no meio da depressão, Jesus cuida de nós. Foi isso que nós cantamos. Que Deus cuida de nós, na dor, na lida. Então, a nossa fé nos ajuda a caminhar. Porque nós temos a certeza que nós temos um Salvador. Mesmo que, nos dias mais escuros, eu não ouço a voz desse Salvador. Mesmo que nos dias mais difíceis eu tenha a sensação que o céu está fechado e que Ele não me ouve. Fé é saber que Ele está conosco. Essa fé realmente nos cura, salva e liberta. Como libertou o carcereiro da morte certa, o livrou do suicídio, pode também nos livrar. E pode livrar pessoas que nós amamos. Porque nós seremos os enviados, como Paulo foi para esse carcereiro, para poder acolher essas pessoas, para poder ajudar, para poder se importar.
Paulo, ele foi enviado por Deus e ele salvou esse carcereiro. Eu não sei se você continuar a ler o livro de Atos depois, é bem improvável, porque a gente pensa, então ele libertou. Não, ele foi lá, ele cuida do Paulo, cuida do Silas, lava as feridas, eles voltam lá para a prisão. Olha só, voltam, por quê? Porque senão o carcereiro ia ser morto do mesmo jeito. E aí depois, no outro dia, vai lá o pessoal para libertar Paulo. E aí tem toda aquela história, né, que Paulo fala, eu sou cidadão romano, porque vocês fizeram isso. Mas enfim, ele é liberto. E ali em Filipe, a igreja começa com Lídia. E esse carcereiro e sua família provavelmente estavam nesta igreja. E essa igreja de Filipe, ela é querida por Paulo. Se você ler a carta dele aos Filipenses, você vai ver o amor e o carinho que ele tinha por essa igreja. Porque lá tinham pessoas que realmente ele amou e que amavam ele. Leia Filipenses, você percebe isso. E você vê que essa igreja deu muita alegria para Paulo. Ele fala no 4, alegrai-vos, digo mais uma vez, alegrai-vos. Então pensa bem de uma dor tão difícil, o que Deus fez na vida e na família desse carcereiro. Num momento de desespero, de dor, de angústia, de dificuldade. Então, da morte física por suicídio até a morte espiritual, a gente vê que o Evangelho transformou. Libertou esse carcereiro da morte física por suicídio e libertou ele para a vida eterna. Então, a partir disso, eu gostaria de fazer algumas considerações para a gente encerrar. Nunca menospreze falas das pessoas que você conhece que estão no seu convívio. Fala simples, como eu quero sumir, eu quero morrer, eu queria estar morto, eu vou me matar. São frases diferentes, mas cheias de significado, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essas frases são pedidos de socorro, de gente que não consegue mais lidar com a sua própria situação, que não consegue mais pensar, que não consegue mais raciocinar. A gente viu ontem até que o cérebro de uma pessoa com depressão tem dificuldades para decidir coisas simples. O psicólogo John falou pra gente de uma senhora de 70 anos que estava depressiva e ela parava na frente do fogão e ela não sabia o que ela ia cozinhar para aquele dia. Ela não conseguia decidir. Ela não conseguia pensar. Então, quando nós ouvirmos isso, nós não devemos julgar moral ou religiosamente as pessoas que sofrem com depressão. Nós devemos orar, buscar ajudar. Isso não é frescura, não é drama, não é para chamar atenção. A gente vai falar melhor a semana que vem sobre depressão e algumas coisas que podem realmente, de fato, ajudar a gente, ajudar também essas pessoas. Mas eu já adianto para você não subestimar a força devastadora de uma depressão. Ela pode ser leve, pode ser curta, mas também ela pode ser longa e pode ser devastadora. Nós precisamos ajudar como? Como nós podemos ajudar de fato? Orando por essas pessoas. Já é comprovado cientificamente das pessoas com depressão que sabem que tem pessoas orando por ela. Isso faz diferença. Ore, peça a Deus por essas pessoas. Procure conselho. Fala com a pastora, fala com o pastor, procure psicólogo, psiquiatra, o que for necessário. Sente com essa pessoa, ouça ela. Às vezes a pessoa vai repetir a mesma história 20 vezes. E às vezes a gente tem que estar com o coração aberto para ouvir as 20 vezes. Sem julgar. É entender que também eu e você podemos passar por isso em qualquer momento da nossa vida. Às vezes vão ter circunstâncias, situações em que nós também não conseguiremos lidar. E que tanto eu como você podemos passar por isso. Mas que como igreja, nós tenhamos a consciência que nós não estamos só. Não é só procurar o pastor, procura um irmão. Alguém que você pode abrir o coração. Às vezes você está angustiado, porque o marido falou uma palavra torta, às vezes você brigou com o filho. E aí você guarda aquilo. E a gente é inimigo da gente mesmo. Isso vai crescendo. Procure também as pessoas. Converse.
Outra lição que a gente pode tirar desse texto preciosa: não menospreze a dor do outro. O sofrimento psíquico é tão dolorido ou tão igual quanto o sofrimento físico. Não é porque a gente não vê que ele não está lá. Ele está. Porque Paulo poderia ter ignorado e deixado lá o carcereiro terminar com a própria vida, eles iam embora e estava tudo bem. Não. Ele se importou. Nós precisamos nos importar. E não julgue. Não julgue as pessoas que fizeram a absurda opção pelo suicídio. Nós não sabemos os processos e os porquês. E para quem perde um ente querido para o suicídio, a culpa não é sua. A culpa não foi sua. Descanse na misericórdia de Deus, como essa pessoa está descansando. Confie em Deus. E por fim, nosso texto diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A gente não pode nos assustar diante da maldade, da dor, da angústia, da vida. Nós precisamos responder a isso com fé. Nós precisamos responder isso com ousadia. E a fé é um ato de coragem. Crer é um ato de coragem. E a Bíblia nos convida a ter espírito de ousadia, de lucidez. Nós vamos sofrer? Vamos. A gente precisa responder com fé. Está doendo? Vai doer. Viver dói. Responder com fé. E responder com fé é pedir ajuda. Nós somos convidados a viver em comunidade, a expressar a nossa fé em comunidade, a pedir oração, a orar uns pelos outros, a confessar o pecado uns aos outros. Então, se tem algo que a gente pode fazer, é não ficar só. Lembre-se, você não está só. Às vezes a gente pode se sentir só, mas sentir o sentimento nos engana. O coração nos engana, ele é enganoso. Não se entregue, busque ajuda. Busque ajuda. Viver com fé é também oferecer uma mão amiga para quem precisa. A nossa fé, ela pode ser experimentada no convívio da comunidade. Acolhe, abrace, ame a vida, ame as pessoas. Elas não são nossas inimigas. Elas não são. Faça empatia, se coloque no lugar delas. A gente não sabe qual é o tamanho do sapato do outro se a gente não vestir às vezes. Então, viver com fé, viver ousadamente na fé, é lembrar que essa fé gera salvação. Ela salva, ela cura, ela liberta, ela traz resposta, ela ajuda, ela traz conforto, ela traz ânimo, ela traz coragem. Lembra que Jesus disse que no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele também diz... João diz que é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós possamos fazer a nossa fé realmente, trazer ela viva na lembrança. Que Deus nos ajude a enxergar com os olhos de Cristo todos aqueles que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. E quando for nós, a gente possa pedir socorro. Não espere ficar crítico. Peça socorro. Como a gente falou semana passada, deixa o orgulho de lado. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós.